Boa tarde. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo do App Inventor, né? A gente vai estar fazendo aquele esquema, que nem eu falei no grupo do WhatsApp para vocês, de apresentar um programa e desenvolver o código do programa com vocês. Pelo fato do App Inventor ser um pouquinho mais complexo, né, que o Scratch, e a pessoa ter, assim, que ter um pouco mais de prática para poder desenvolver o próprio programa. Então, como eu falei no WhatsApp, é muito importante vocês participarem dessas aulas de App Inventor, apesar de serem um pouquinho menos dinâmicas, né, do que as de Scratch, porque no final das oficinas sobre essa plataforma, a gente vai estar pedindo para que vocês desenvolvam alguma coisa. Então, é importante que, além de participar também dessas oficinas, vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem. Como eu repeti inúmeras vezes na última oficina, à medida que a gente vai apresentando novos programas para vocês, alguns conceitos que podem não ter ficado claro em alguns momentos da explicação vão ser esclarecidos, mas aí, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, podem interromper, podem parar, que a gente tira. Então, na oficina de hoje, como prometido, no final da oficina passada, eu vou dar uma breve introdução, trazendo para vocês o código que vocês precisam adicionar àquela lista de afazeres que a gente fez na última oficina, para que ela fique salva e vocês possam usar o aplicativo, né? E a gente também vai estar trazendo um novo programa, né? Um novo aplicativo e desenvolvendo aqui com vocês para abordar novos conceitos, enfim, para também trazer essa lógica de computação para que vocês vão entendendo cada vez mais a plataforma. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar relembrando o que a gente desenvolveu na semana passada. Esse aqui foi o código final da semana passada, para quem participou, para quem assistiu no YouTube, vocês viram, eu mandei o slide para vocês, então esse código está lá também, para quem perdeu, está lá no grupo do WhatsApp. E semana passada, basicamente, a gente desenvolveu o código da lista de afazeres, a gente passou pelo conceito de funções, né, que são essas partezinhas que você, quando chama no programa, ela vai fazer todas essas atividades descritas dentro da função. E aí, aqui desse lado do código, estão as chamadas das funções, e aqui estão cada função que está sendo chamada aqui, com as ordens que elas vão realizar dentro delas. Caso vocês tenham alguma dúvida do código da semana passada, podem perguntar, a gente tira as dúvidas, né, de qualquer oficina, então vocês podem perguntar, mesmo que sejam dúvidas, assim, consideradas antigas, não tem problema perguntar, tá, gente? A gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui para dar início nessa oficina é melhorar o código para que a lista ela fique salva mesmo ao fechar o nosso programa. Mas, para fazer isso, a gente precisa entender um conceito, que é um conceito de computação mesmo, que é o de banco de dados. Então, antes de implementar o nosso código, implementar novas coisas, né, no nosso código, a gente vai entender o que é um banco de dados. Então, o banco de dados, ele é, teoricamente, uma coleção sistemática de dados que suporta o armazenamento e manipulação de dados, que podem ser gerenciados de diversas formas, com adições, exclusões, atualizações, entre outros recursos. Então, traduzindo esse texto que a gente trouxe aqui no slide, o que o banco de dados faz, basicamente, é guardar as informações necessárias daqueles programas, daqueles sistemas, enfim. O banco de dados, ele é muito importante porque, basicamente, todas as aplicações que a gente usa e que a gente precisa no dia a dia são aplicativos que a gente precisa que eles sejam, assim, dinâmicos, que eles se atualizem a cada vez que a gente adicione. Banco de dados, ela é uma cadeira que a gente paga no 5º período de engenharia da computação, então eu mesma ainda não sei como construir um banco de dados nas linguagens que eu estou estudando. No começo do curso, a gente trabalha com linguagens, assim, que a gente faz programas imediatos, assim, programas que quando a gente reinicia, eles perdem tudo que a gente tinha digitado antes, né, só fica basicamente a função dele mesmo, que é imediata. Mas o banco de dados, ele é extremamente importante, assim, para tudo que você vai fazer na computação,
Eu lembro até quando uma pessoa que eu conheço pagou essa cadeira, né, no 5º período, ela teve que desenvolver tipo um Instagramzinho, assim, é uma cadeira muito bacana, porque você desenvolve coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então, essa pessoa teve que desenvolver um Instagram, que tinha que salvar o usuário, tinha que salvar a senha das pessoas. Então, tudo isso que a gente utiliza, basicamente, é salvo no banco de dados e é uma coisa muito importante para o programador saber manipular. Eu não sei se vocês acompanham o Instagram do XTMCC, mas lá eu postei recentemente sobre uma carreira que você pode seguir quando você é programador, que é justamente o de ser administrador de banco de dados. Você tem que administrar para algumas empresas, por exemplo, o banco de dados dela, que tem informações importantes de segurança, às vezes, de coisas que não podem ser compartilhadas. Então, esse profissional, além de trabalhar com o gerenciamento das informações, ele também tem que trabalhar com a segurança delas, né? Então, assim, é uma coisa extremamente importante que vocês vão estar aprendendo a fazer agora no app Inventor, né? Vocês vão estar aprendendo a salvar nesse banco de dados no app Inventor. Então, primeiro de tudo, o que é que a gente deve adicionar no nosso código para que a gente consiga usar aquela lista de tarefas sem que ela seja excluída imediatamente? Primeiro, a gente vai adicionar o banco de dados, né, a interface, que é o designer do nosso aplicativo. Ele se encontra na categoria armazenamento, lá no app Inventor, e aí você só precisa arrastar ele em direção ao visualizador, que nem a gente estava fazendo com todos os outros botões, funções, enfim, que a gente teve que adicionar da última vez. Então, como eu já falei no slide passado, o banco de dados ele serve para armazenar as informações, dados em um determinado dispositivo, ou seja, as informações que o usuário vai adicionar na lista de afazeres vão ser salvas nos dispositivos em que o aplicativo estiver sendo usado, no dispositivo, no caso, que o aplicativo for instalado. O segundo passo é criar uma função que passa tudo o que tiver na nossa lista para o banco de dados, onde as informações ficarão salvas. No caso, a gente tem que criar uma função, e essa função, ela vai, toda vez que alguma coisa for realizada, a nova lista vai ser salva nesse banco de dados. Então, é assim, é uma função que vai estar sempre salvando informações novas. É uma função que toda vez que a gente inserir, remover, substituir, ela vai estar sempre mudando para salvar aquela nova lista. Então, a gente cria essa função, né, aí o nome da função grava no banco. Lembrando que o nome pode ser qualquer um, mas, como eu já disse em aulas passadas, a gente bota sempre um nome legível, por causa das boas práticas da programação. Aí, grava no banco de dados, no caso, a função chamar esse banco de dados para armazenar o valor. Aí a gente bota esse rótulo, qual é o nome do nosso banco de dados, e aí a gente pode botar o nome do banco de dados, o mesmo nome da variável, né, global, que a gente criou na aula passada, que é a variável lista, onde vai estar sendo salvo tudo aquilo que a gente vai estar adicionando, removendo e substituindo no nosso programa. Então, criada a função, a gente deve chamá-la agora todas as vezes que o programa executar uma operação. Inserir, alterar, remover, para que sempre que o programa realizar essa alteração na lista, ela seja salva nesse banco de dados. No caso, em cada ação daquelas que a gente criou uma função, a gente tem que botar dentro dessas funções a chamada de outra função, que no caso é a função do banco de dados, para que no final daquilo a gente possa salvar o que foi feito e esse salvamento possa ser acessado em próximos usos daquele programa, né? Então, tá aqui cada função que a gente criou na aula passada, e no final da função a gente adiciona a chamada para a função do banco de dados, que é essa função aqui que a gente acabou de criar. E aí, pronto. E aí, quando você fizer isso, o código que salva a lista já vai estar finalizado. O último passo é que a gente precisa iniciar o programa com o que foi salvo da última vez. Então, a gente vai ter que criar esse código para que toda vez que eu abrir o aplicativo, eu verifique se algo já foi salvo no banco de dados. E caso tenha sido salvo, a gente adiciona a lista que foi salvo na tela. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que criar esse bloquinho aqui, quando tela 1 inicializar,
fazer. Aí a gente chama aqui aquelas estruturas condicionais. Se o banco de dados tiver diferente de vazio, no caso, ele tiver informações salvas nele, então a gente vai ajustar aquela variável de lista que toda vez que a gente abrir o aplicativo era apagada, a gente vai ajustar ela para que ela seja igual ao banco de dados. Por quê? Porque no banco de dados foi onde ficou salvo a nossa última lista que a gente criou. Então, tipo assim, eu entro no aplicativo, eu crio uma lista, e aí fazendo isso que eu mostrei nos últimos slides, de chamar essa função em todas as outras funções que a gente tem criado no programa, a gente vai estar salvando tudo aquilo que eu botar na lista, e quando eu fechar o aplicativo e abrir de novo, que esse código foi executado, ele vai verificar se teve informação que foi salva no banco de dados, né? E aí, tendo essa informação, ele vai fazer com que essa informação apareça na tela, entendeu? Então, é tipo assim, é tipo um botão salvar essa função. Você salva, e aí, quando iniciar o aplicativo de novo, você vai fazer com que toda aquela informação salva apareça na tela e o programa inicialize a partir dali. Ele vai fazendo as funções da lista a partir dali. Caso não tenha nada salvo, caso seja a primeira vez que você esteja usando o programa ou você exclua tudo da lista, a lista vai ser vazia e aí você não vai iniciar com nada mesmo e vai começar tudo do zero. Então, é basicamente isso. A gente ajusta para que a variável lista que estava reiniciando tenha os valores do banco de dados que a gente criou. E aí, depois, esse último ajustamento aqui é para que o visualizador de lista mostre a nossa variável que a gente atribuiu o valor do banco de dados aqui, né? Atribuiu o valor, no caso, atribuiu que tudo que tivesse no banco de dados passasse para ela. E aí, isso do verdinho aqui vai apenas mostrar na tela do usuário tudo que foi salvo e imprimir para que tudo seja realizado a partir dali. Para você utilizar isso, você não pode usar aquele QR Code lá do App Inventor, porque senão vai ser tudo apagado mesmo. Você tem que baixar mesmo o aplicativo no seu celular. Então, vocês testam adicionar isso aqui, e aí baixam o aplicativo, e aí vocês vão poder usar o aplicativo de lista de afazeres que vocês mesmos criaram. Então, quando alguém chegar assim para vocês, perguntando se vocês já fizeram um planejamento diário, vocês vão dizer que fizeram no aplicativo que vocês criaram. Olha só que programação, que chique, né? Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá? Essa questão de download de aplicativo lá no App Inventor, eu passo para vocês no WhatsApp, depois da oficina. E aí, agora, eu vou passar a palavra para a Alexandra, que ela vai estar trazendo um novo programa, juntamente com Laura, para apresentar para vocês e trabalhar toda essa lógica de programação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar aqui no chat que a gente responde. Boa tarde, meninas. O segundo app que a gente vai trazer aqui no App Inventor é um que faz soma e multiplicação de valores que você insere nele. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é ir lá na aba de Designer e montar a interface do nosso programa, montar a carinha dele, né? Deixar do jeito que a gente quiser. O que a gente vai precisar para esse aplicativo? A gente vai precisar de duas legendas, uma para instruir o usuário, né, do que fazer no programa, no caso é inserir os valores nessas duas caixas de texto, e outra para exibir o resultado. Ela está bem pequenininha ali entre multiplicar e limpar, porque ela está vazia. Ela só vai ser preenchida quando a gente inserir algum valor e aparecer o resultado. A gente vai precisar também de duas caixas de texto, que é onde a gente vai inserir os valores, e 3 botões. Eu vou pedir para a Nelly parar de apresentar agora, porque eu vou montar isso aqui com vocês, porque para fazer essa interface, a gente mexeu em algumas configurações do designer, né? A gente mexeu no tamanho da fonte, no texto da legenda, a cor, e aí eu acho que seria interessante mostrar para vocês como foi feito. Prontinho, já parei de compartilhar. Vou mostrar lá para vocês. Vou aqui em projetos, iniciar novo projeto. Cálculo. Soma e multiplica, né? Soma e multiplicação.
Pronto. Tá aqui o nosso designer limpinho. Lembrando que a página de designer é aqui, ó. Aqui é blocos e aqui é designer. A gente vai precisar de 2 legendas. Então, arrasta a primeira legenda. Vou colocar na ordem que a gente montou lá, tá? Uma legenda, então, e aí 2 caixas de texto seguidas. 2 caixinhas de texto. Aí 2 botões. Mais uma legenda e outro botão. O que a gente vai fazer agora? Reparem que quando a gente coloca as coisas aqui no celular, no visualizador, elas vão todas para o cantinho, né? O que a gente vai fazer? A gente tem que vir aqui em Screen 1, que é a primeira tela, né? A tela que a gente está fazendo as coisas. E a gente vai mudar o alinhamento aqui, ó. Alinhamento vertical. Não, esse aqui, alinhamento horizontal, perdão. A gente vai botar no centro. E aí elas vêm, tudo que está na sua tela vem para o centro. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá vendo que aqui está escrito texto para legenda 1 bem pequenininho? A gente vai vir aqui, ó, legenda 1, e vai modificar o que a gente quer. Eu quero essa fonte maior, mais legível, e eu quero mudar o texto dela. Então, o que eu vou fazer? Vou botar ela em negrito, bem aqui, ó, texto em negrito, e vou mudar o tamanho da fonte. Tá 14, e eu vou colocar 20. Vê que já aumenta, né? E agora o que eu vou fazer é mudar o texto dessa legenda, né? O texto que aparece ali para o usuário. Vou colocar insira os valores, né? Que é só uma legendinha para a gente instruir o usuário mesmo. E aí vê que já muda aqui na tela, né? Segunda coisa que eu vou fazer é mudar o nome dessa caixa de texto, para quando a gente for fazer o código ficar mais fácil de identificar. O nome dela é caixa de texto, então eu venho aqui em renomear. E aí eu posso mudar o nome dela. Não o nome que vai aparecer, que nem a gente mudou na legenda. A legenda é o que vai aparecer no celular. Isso aqui é só para ficar mais fácil da gente identificar no código mesmo. O nome dela eu vou colocar de valor 1. Valor 1, porque é o primeiro valor que o usuário vai inserir. E aqui nesse eu vou renomear para valor 2. Pronto, porque aí quando eu precisar usar os valores que eles inserirem, eu vou usar valor 1 e valor 2, e não legenda 1 e legenda 2. Vou botar aqui também o nome dos botões, mudar, né? Esse aqui eu quero que seja o botão soma. Vou abreviar para BT, BT soma. Aqui vai ser o botão de multiplicar. Essa legenda 2 aqui é onde vai aparecer o resultado. Então, eu vou colocar o texto para legenda resultado. Opa. Legenda resultado. E o meu botão 3 vai ser o botão de limpar a tela, de limpar as informações que o usuário inseriu ali. Botão limpar, botão soma, botão multiplica. E agora o que eu vou fazer? Tem que mudar esse texto aqui, né? Botão, texto, tá esquisito, né? Então, eu venho aqui no meu botão soma, seleciono ele, vou colocar a fonte em negrito, vou mudar o tamanho da fonte para 20. Eu vou mudar a forma também, isso aqui é opcional, né? É mais por estética, mas eu resolvi mudar para mostrar para vocês como é que mexe. Então, ela era quadradinha e eu botei arredondado o formato, né? E o texto do botão vai ser soma. Soma. Somar, na verdade, né? Somar, perdão. A gente também consegue mudar a cor de fundo do botão. Então, esse aqui eu vou botar um verdinho, somar. Só para ficar mais divertido. Também tem como inserir imagem de fundo,
Só que a gente não vai estar ensinando isso agora. Mais para frente a gente mostra como fazer um aplicativo assim mais personalizado mesmo. Agora eu venho aqui no botão 2, colocar o negrito, mudar a fonte para 20, colocar ele arredondado também. E aqui no texto eu vou colocar multiplicar. Vê que já muda, né? E agora, para escolher a cor dele, eu vou colocar esse azulzinho. A nossa legenda resultado, vou colocar a fonte em negrito também e o tamanho da fonte 20. É só isso que a gente vai fazer. Ah, e apagar aqui, ó, texto para a legenda 2. Ela vai ficar sem texto. Porque o que essa, ó, tá vendo que ela ficou pequenininha? É porque ela tá sem texto nenhum. Essa aqui tá aparecendo porque a gente inseriu um texto. Agora essa aqui vai ficar vazia, porque é aqui que vai aparecer o resultado da nossa soma ou da nossa multiplicação. Nosso botão limpar, de novo, fonte negrito, tamanho da fonte 20. Vou botar a forma arredondada. O texto vai ser limpar. E a cor vermelha. Pronto, acho que a única coisa que ficou faltando fazer foi ajustar isso aqui também. A gente pode escolher o tamanho da fonte que vai aparecer quando o usuário inserir, então eu vou colocar em negrito e 20 também, só para ficar maiorzinha, porque senão fica muito pequeno. E nesse aqui também, negrito e tamanho 20. Pronto. A nossa interface está criada e é assim que o aplicativo vai aparecer para o usuário. Então, insira os valores, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 2 e 3, e aí aperta somar ou multiplicar. Vai aparecer o resultado e a gente limpa a tela e faz de novo. O que a gente vai fazer agora, eu vou parar a apresentação aqui e voltar para o slide para mostrar para vocês. Alexandra, Giana está perguntando qual o nome que a gente deu para esse projeto. Qual foi o nome que tu desse lá? Ah, eu botei somar e multiplicar. Você pode dar o nome que você quiser, mas como um aplicativo de soma e multiplicação, eu coloquei esse. Lembrem que ao dar o nome do projeto não pode ter espaços. Aí vocês botam lá tudo junto, sem espaço. Uhum. Vou voltar aqui para o slide. Pronto, então a gente fez essa parte aqui do designer, né? Espero que tenha dado para entender direitinho. Qualquer dúvida é só falar. E a gente vai agora para a parte do código em si. Do lado do botãozinho de designer tem o botão de blocos. Lá onde a gente vai montar o nosso código, né? Como a gente viu nas outras aulas. Na outra aula, né? Que a gente começou semana passada. Então, os bloquinhos responsáveis pela operação de soma e multiplicação estão lá na categoria matemática. Eles são esses maiorzinhos aqui, eu não sei se dá para ver direito a diferença de cor aí, mas esse de fora é azul e o de dentro é verdinho. Esse verdinho aqui a gente encontra em outra categoria, mas o azulzinho está em matemática. É mais e multiplicação. Então, eu acho que fica mais fácil mostrando lá no app Inventor, para explicar direitinho o que esse valor 1.text e valor 2.text significam. Mas é basicamente, o valor 1 é o nome que eu dei para a minha caixa de texto. É onde a pessoa vai inserir o valor. Eu vou voltar lá para o app Inventor, porque eu acho que fica mais fácil, realmente, de mostrar lá. A gente vem aqui para blocos. E o que eu vou fazer? Vou vir em matemática e pegar o bloquinho da soma e o bloquinho da multiplicação. Agora, o que eu quero somar e multiplicar? Eu quero somar e multiplicar o que o usuário inserir nesses dois campos aqui, né, que eu coloquei. Então, é o valor 1 e valor 2, que são os nomes da minha legenda. Por isso que quando aparecer aqui, eu vou colocar somar valor 1.texto, que quer dizer que é o texto que está inserido no valor 1, com o texto que está inserido no valor 2. Eu encontro eles aqui, ó. Tem essa categoria Screen, que tem todos os componentes que eu coloquei lá no meu designer. Então, eu venho aqui em valor 1, e tem aqui, ó, valor 1.cor de fundo. E eu venho no valor 2, valor 2.cor de fundo. Só que eu não quero mudar a cor de fundo, eu não quero mexer na cor de fundo deles. Então, eu venho aqui e mudo para texto.
O que eu quero usar do que tem na legenda é o texto. Então, eu venho aqui e coloco valor 1 nesse primeiro campo e valor 2 nesse outro segundo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando o texto do valor 1 com o texto do valor 2. O valor 2 é só o nome da minha legenda, do meu campo lá. Então, eu venho aqui e vou duplicar esses blocos, porque eu vou usar eles aqui também, ó. Multiplicar o texto do valor 1 com multiplicar o texto do valor 2. Agora, o que a gente tem que fazer é realmente dar uma funcionalidade para isso aí, porque se a gente largar esses blocos aqui, ele não vai fazer nada. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho que dar um comando para ele inicializar. Quando é que isso aqui vai acontecer? Quando que essa soma e essa multiplicação vão acontecer? Elas vão acontecer quando eu pressionar o botão de soma, né? Então, aqui, botão de soma. Quando o botão de soma for pressionado, eu vou fazer isso aqui. Mas reparem que não dá para encaixar, né? Tá faltando alguma coisa. Vamos pegar aqui o outro. Vem aqui em botão de multiplica. Quando o botão multiplica, clicado, fazer isso aqui. Tá faltando uma coisa que vai ligar um ao outro. E essa coisa é justamente ajustar a legenda resultado. O que esse bloco aqui vai fazer? Vou pegar 2, porque vai ficar um em cada canto. Isso aqui vai encaixar aqui e esse aqui. O que isso vai fazer? Esse ajustar é como se fosse mudar. Mudar o texto de novo. Eu não quero mexer na cor de fundo, eu quero mexer no texto da legenda resultado. Então, o que tiver dentro da legenda resultado vai ser alterado para isso aqui, o resultado dessa conta. A nossa legenda resultado é essa aqui, ó, que ficou quase imperceptível aqui. Ela só vai aparecer quando você apertar somar ou multiplicar, que vai aparecer o resultado. Não tem nada dentro dela. Então, ele vai trocar o texto dela, que é nada, para o resultado dessas contas. Então, é isso aí. Agora, o que falta fazer é a gente dar funcionalidade para o nosso botão apagar, né? Porque a gente já fez o botão soma e o botão multiplica. Então, eu venho aqui no botão limpar e vou colocar aqui. Quando o botão limpar for clicado, fazer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar os valores que vão estar nessas caixas aqui, ó. Essa caixa aqui vai estar preenchida e essa aqui também. E vai ter um valor aqui nessa legenda. Então, eu tenho que ajustar todos esses valores aqui para ficar vazio de novo, que é o botão limpar, né? Então, eu vou precisar de 3 bloquinhos desse aqui de ajustar. Deixa eu ver. Então, eu vou precisar ajustar o valor 1, ajustar o valor 2, e eu vou precisar ajustar a legenda resultado. Ajustar o texto do valor 1, eu não quero mudar a cor, eu quero mudar o texto. Texto de todo mundo. Aí eu vou encaixando aqui. Ajustar isso aqui tudo para quê? Para o valor inicial do nosso programa, que é vazio, né? Obter valor inicial. Porque quando a gente dá início ao nosso programa, ele vai estar bem assim, vai estar tudo vazio. Então, eu quero que ele volte a ser assim. Então, eu vou mudar o valor dessas coisas para o valor inicial. Então, eu vou encaixar aqui. E o nosso programa vai estar pronto. O que ele vai fazer? Recapitulando aqui o que a gente fez. Quando o botão soma for clicado, eu vou mudar o texto da legenda, resultado, para o resultado da soma. O resultado da soma. E quando o botão multiplica for clicado, eu vou mudar o texto da nossa legenda resultado para o resultado da multiplicação. Quando o botão limpar for clicado, eu vou ajustar tudo que a gente preencheu para o valor inicial do programa, que é vazio. A gente começa o nosso programa com ele vazio. Então, eu vou
testar aqui com vocês para vocês verem como funciona. A gente vem aqui em conectar e assistente aí. Eu vou pegar no meu celular o aplicativo do Meet Companion e vou escanear esse QR Code. Vou tentar apresentar a tela do meu celular aqui, só para vocês verem o aplicativo funcionando. Eu esqueci de entrar com o celular na reunião, então eu vou deixar a Laura apresentar a parte dela e no final eu mostro para vocês ele funcionando direitinho, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Bom, então vou apresentar aqui, meninas, um momento. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Então, né? Sim, Laura, estamos. Ok. Bom, então a gente vai fazer agora outro aplicativo facinho também. Simples, assim como esse que a Lei apresentou agora, que vai ser um aplicativo para calcular o IMC. Acredito que todos vocês devam saber o que é IMC, ou pelo menos já ouviram falar, né, que é aquele índice de massa corporal. E, então, eu vou também fazer que nem a Lei, eu acho melhor. Fazendo o próprio App Inventor com vocês, o aplicativo, porque eu acho que fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar e tal, enfim. Então, aqui basicamente está o que a gente vai precisar, né, que são 2 legendas, 3 caixas de texto e um botão, mas aí eu vou fazendo aqui com vocês. Esse aqui era o que eu já tinha feito para testar, mas a gente vai começar outro. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai precisar de 2 legendas. Podem colocar as 2 de uma vez. Se estiver indo rápido, vocês podem falar que eu volto, enfim, vou mais devagar. Mas a gente vai colocar esses 2 textos de legenda. Vamos colocar 3 caixas de texto. Vocês podem colocar aqui no meio uma, outra aqui e outra embaixo. E vamos precisar de um botão também. Então, pode colocar o botão aqui no meio para ficar mais ou menos nessa configuração aqui. Como vocês já viram antes, né, nos outros aplicativos, a gente vai colocar tudo isso aqui, esse alinhamento todo para o centro, para ficar mais bonitinho, né, nosso aplicativo. E a gente também vai ter que mudar os nomes de alguns desses elementos que a gente está usando aqui. Então, inicialmente, caixa de texto, a gente vai mudar para... Vocês vêm aqui renomear, né? Caixa altura, porque a gente vai colocar ela como se fosse a altura que a gente vai solicitar para o nosso usuário. Então, vocês podem ir mudando aí simultaneamente também. E agora que a gente mudou aqui para caixa altura, a gente já pode mudar aqui na legenda, no texto da legenda, que não precisa mudar o nome, porque isso vai ser irrelevante, não precisa mudar o nome do elemento, mas precisa mudar o texto do elemento aqui para a altura. E aí, vocês também podem personalizar, né, como as meninas já falaram anteriormente também. Vamos botar aqui o tamanho da fonte, acho que 20, tá bom? Não, acho que tá um pouco grande. Não, tá bom, vai ficar bom assim. Em negrito também, né, para ficar mais destacado. E vocês podem ir personalizando, né? Pode mudar a cor de fundo desse texto, pode mudar a cor da fonte. Por exemplo, vou botar o meu rosinha. Vocês podem ir mudando isso aqui, personalizando. A segunda caixa de texto, a gente vai renomear. A primeira foi a altura, a segunda vai ser o peso do nosso usuário. Então, vocês vão vir aqui em caixa de texto 2 e renomear para caixa peso. E da mesma forma, depois que renomearem a caixa peso, a legenda que vem antes dela, né, que é a legenda 2, a gente também vai alterar. Então, a gente vai alterar o tamanho da fonte, né, que a gente tinha colocado 20. Vai colocar ela em negrito. Eu vou alterar a cor, no caso, vocês alteram se vocês quiserem. Também pode colocar alguma cor de fundo.
enfim, da forma como vocês quiserem. E vou alterar o texto para peso. Porque são as duas informações que a gente vai pedir para o usuário digitar para que a gente calcule o IMC. A terceira caixa, antes da gente ajeitar o botão, a terceira caixa a gente vai colocar como caixa resultado. Porque vai ser nela em que a gente vai fazer o programa mostrar o resultado, que vai ser calculado de acordo com a nossa programação em blocos. Então, a gente coloca aqui como caixa resultado para a gente poder identificar ela lá na programação. E no botão, a gente também pode alterar ele, né? Como a Lê falou agora. Pode alterar a cor, tudo isso. E vocês vão colocar o texto do botão calcular. Aí, quando o usuário apertar nesse botão, vai ser calculado o índice de massa corporal dele. Outra coisa que vocês também podem estar alterando, que a Lê falou que a gente mais para frente vai fazer aplicativos mais personalizados e tal, mas é uma coisa simples e que eu já tinha separado aqui para mostrar para vocês também nesse aplicativo, que é que vocês podem personalizar o fundo da tela. A gente não vai muito a fundo nisso, obviamente, mais para frente a gente vai fazer aplicativos com botão personalizado, fundo, enfim, tudo isso. Mas se vocês quiserem, vocês já podem colocar um fundo aqui nesse aplicativo. Primeiro, vocês podem mudar a cor dele, né? Vocês podem vir aqui, acredito que seja aqui, sim. E vocês podem mudar a cor, por exemplo, sei lá, botar um cinza. Não, não é aqui. Um momento. Eu fiz isso no outro e não estou achando nesse. Ai, mulher, eu passei pela mesma coisa na última oficina. Eu tinha feito e não achava os comandos, que é muito pequenininho. Eu acho que é, tipo, muita coisa. Aí você acaba esquecendo onde tá. Você vai se perdendo, porque é muita coisa. Mas tem aqui, ó, cor de fundo, por exemplo. Se quiser alterar, pode colocar aqui um cinza, enfim, a cor que vocês quiserem. No caso, eu vou deixar branco mesmo, mas padrão não. Giana tá pedindo para repetir como tu mudasse o fundo do botão. O fundo do botão, a cor de fundo? Acho que Isso, né? Acho que sim. Só clicar em botão que você vai vir nas propriedades dele mesmo. E aí é logo a primeira opção aqui, cor de fundo. Aí você pode escolher a cor que você quer. E a cor do texto vocês podem vir aqui embaixo. Também dá para ajustar alinhamento e tal, mas é bom deixar em centro para ficar mais alinhadinho, ficar mais bonito. Aqui vocês conseguem mudar a forma, né? Tem arredondado, tem retangular, oval. E aí vocês podem ir personalizando da forma que vocês quiserem. Mas voltando lá para o fundo da tela, vocês podem mudar aqui cor de fundo, né? Eu vou deixar o branco mesmo, mas vocês podem estar mudando para uma cor que vocês queiram, porque eu acho que aí já fica cada vez mais personalizado no aplicativo de vocês. E vocês podem colocar uma imagem de fundo. Para isso, vocês vão vir aqui em imagem de fundo. Vocês vão ter que ter salvo uma imagem antes, enfim. Eu peguei uma aleatória só para mostrar para vocês. Foi a primeira que eu achei, mas enfim, vocês vão vir aqui, vão ter salvo a imagem no computador de vocês primeiro, na pasta que vocês quiserem, e vocês vão vir aqui em enviar arquivo. E aí vocês vão escolher um arquivo aqui. No meu caso, eu tinha salvo aqui, deixa eu ver o nome, era imagem... App Inventor. E aí vocês selecionam e vão abrir aqui. E aí ele vai aparecer aqui atrás. Essa era a imagem que eu coloquei assim no Google. IMC foi a imagem que apareceu, mas vocês podem pesquisar direitinho o tamanho da tela do telefone para ficar certinho, porque, obviamente, a imagem vai distorcer de acordo com a tela, mas aí vocês podem alterar aqui, porque já vai ficar bem personalizada. Quando a gente fazia os aplicativos com as meninas nas oficinas presenciais, elas sempre colocavam, assim, as imagens que elas queriam, colocavam a foto delas, alguma imagem de algum desenho que elas gostavam. Enfim, fica aí a critério de vocês. Eu só coloquei aqui para mostrar a vocês como vocês mudam essa imagem de fundo, porque realmente é legal, né, essa personalização inicial, mas aí vocês podem selecionar aqui, se não gostarem da imagem, podem selecionar aqui como nenhum de novo e dar OK. Certo? Todo mundo conseguiu chegar nessa tela aqui com altura, peso
e o botão calcular, para a gente poder passar para a programação em blocos. Vão me dando um feedback aí no chat. Bom, como a maioria não falou, eu vou continuar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me pausar e perguntar, enfim. Sobre o aplicativo que a gente vai desenvolver, como eu falei, né? Ele é o cálculo do IMC, que é uma forma de avaliar se um indivíduo, né, uma pessoa, está no peso ideal para a altura dele. Normalmente também alguns sites utilizam a idade para saber também, mas o básico do IMC é calculado com altura e com o peso. Então, isso é feito por uma fórmula matemática, que é essa fórmula aqui, em que basicamente o IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente agora vai fazer esse cálculo lá na parte de blocos do App Inventor. Vocês vão vir para cá, né? A gente estava em Designer, vai para blocos. E aí, inicialmente, a gente vai logo fazer um bloquinho para deixar já separado, reservado, da operação matemática que a gente precisa. Então, vocês vão vir aqui em matemática e procurar primeiramente uma divisão, porque como eu acabei de mostrar lá para vocês, o IMC vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente já colocou um bloquinho aqui de divisão e a gente vai logo colocar o bloquinho de potência, né? Para vocês já irem se acostumando na programação, assim, na maioria das linguagens, a potência é com o acento circunflexo. Então, isso aqui é a potência que a gente vai fazer. A gente já pode colocar também que essa potência vai ser elevado a 2, né? Vai ser ao quadrado. Então, a gente já pode deixar isso aqui separado, esse bloquinho, inicialmente, que é o nosso bloquinho do cálculo. Em seguida, a gente vai criar uma variável, que vai ser a variável em que a gente vai guardar o valor, né, do nosso IMC. Então, a gente vai criar essa variável chamada de IMC, e a gente vai inicializar essa variável com 0. Isso é uma boa prática de programação, a gente sempre zerar as nossas variáveis. Obviamente, não é necessário em todo o programa, mas quando a gente vai usar algum cálculo matemático, é interessante que a gente inicialize essas variáveis com 0. Então, vocês já se acostumem que isso é uma prática que a gente provavelmente vai repetir bastante. Então, a gente criou essa variável, inicializou ela com 0, e agora a gente vai para o bloco de controle, para que a gente possa direcionar, né, assim, o nosso programa, obviamente, daquele jeito que ele está, ele não faz nada. Então, a gente vai fazer com que ele faça alguma coisa quando alguma coisa for clicada, quando alguma coisa for digitada, enfim. Como a gente vai querer que ele execute alguma coisa quando o nosso botão for pressionado, então a gente vai mexer no controle do botão. Então, vocês podem vir aqui no botão 1 e selecionar essa primeira caixinha, né, esse primeiro bloco, que é quando o botão for pressionado, clicado, né, você vai fazer alguma coisa. Então, esse bloquinho aqui vai ficar aqui separado e a gente vai começar a mexer nesse segundo aqui. Então, quando o botão for clicado, o que a gente vai querer fazer é que a gente vai ajustar a nossa variável. Então, vocês podem vir aqui em variáveis e a gente vai colocar aqui ajustar para. A gente vai querer ajustar a nossa variável IMC para alguma coisa, que é o que a gente vai querer exibir lá no final. E aí, para isso, a gente quer ajustar ela para quê? Para o cálculo que a gente vai produzir com o nosso bloquinho que está aqui. Então, ok, acho que vocês deram para entender até aqui, né, que a gente inicializou nossa variável e a gente está fazendo o controle do nosso botão para que o nosso aplicativo possa produzir um resultado no final. A gente vai querer que a nossa variável, ela assuma o valor dessa conta aqui, e o valor dessa conta vai ter sido digitado naquelas caixinhas de texto que a gente colocou lá no design da nossa tela. Então, a gente vai pegar primeiro a nossa caixa peso, a gente vai trabalhar com ela, e a gente vai querer que seja pego o valor que foi digitado na nossa caixa peso. Então, vocês podem colocar aqui... Ai, meu Deus, não estou conseguindo. Não entrou. Deixa eu pegar logo certinho para ver se vai.
esse caixa peso texto, pronto, aqui. Vocês vão pegar esse caixa peso texto, né? Tem vários, por exemplo, mas a gente vai usar o texto, porque a gente quer o que o usuário digitou na nossa caixa de texto, o valor que ele digitou lá. E a gente também vai pegar o que o usuário digitou na caixa de altura texto. Então, basicamente, aqui o que a gente fez foi produzir toda a fórmula do IMC. Como o usuário vai lá digitar o peso dele, por exemplo, eu, por exemplo, tenho 52 quilos, eu digitei aqui 52, digitei 1,65, que é a minha altura, e aí o programa, esse cálculo aqui vai permitir que o programa calcule o meu IMC. Então, a gente já fez o cálculo, sendo que só dessa forma, ele não vai exibir nada, o programa vai ter calculado, mas ele não vai ter exibido nada na tela para o usuário. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai lá em caixa resultado, que é onde a gente vai querer que apareça o nosso resultado. Então, a gente vai mexer com ele agora. E a gente vai utilizar esse aqui, que é ajustar a caixa resultado texto para. Então, a gente vai estar colocando que o texto do nosso resultado aqui vai ser a variável que a gente acabou de calcular. Então, a gente vai lá em variáveis e coloca esse aqui, obter a variável que a gente tem, que é o MC. Então, basicamente, é isso aqui. O aplicativo vai estar pronto. Eu também não estou com o meu celular conectado aqui, mas eu também posso mostrar para vocês, se vocês quiserem. Basicamente, com isso aqui, ele vai ter calculado, primeiramente inicializado com 0 a variável, para não ocorrer nenhum erro. Quando o botão for clicado, a nossa variável que a gente criou, ela vai atribuir o valor da conta que a gente fez aqui, que é a conta do cálculo do IMC. E depois que essa conta for feita, ele vai automaticamente aparecer na nossa tela, né, na nossa caixa de resultado, graças a esse bloco que a gente colocou aqui, né, que na caixa de resultado vai aparecer o resultado da nossa variável. Então, esse é um aplicativo bem simples, mas que já dá aí para vocês irem testando. E, basicamente, é isso. Parar de apresentar aqui minha tela. A Lê pode mostrar o aplicativo que ela fez aí no celular dela. Eu vou tentar entrar aqui no meu celular também para mostrar isso para vocês. Pronto, gente. Esse aqui foi o aplicativo que a gente fez. Eu esqueci de apagar o texto que tinha dentro da caixa, por isso que ficou aparecendo esse dica para a caixa. Porque você poderia digitar uma dica para o usuário poder inserir, sabe? Tipo assim, aqui insira uma altura, aqui insira um valor. Mas ele não vai interferir em nada, porque se eu começar a digitar, ele vai sumir. Está meio atrasado a tela. Bom, enfim, insira os valores. Vou colocar aqui um 2, por exemplo. E um 3. E aí eu vou apertar em somar. Tá meio lenta o compartilhamento, então tá dando um delayzinho. Então ele soma os valores e aparece ali embaixo. E aí eu aperto limpar e ele limpa. Eu posso também multiplicar, por exemplo, 5 e 6. Aí multiplico e dá 30. E aí a gente limpa e ele limpa tudo. Então, é isso, basicamente, mas só funciona se a gente colocar números realmente, né? Tipo, 7 e 7, multiplicar 49. Aí limpa de novo. E é isso. As funcionalidades que a gente fez foram essas. Para eu conseguir mostrar esse aplicativo para vocês, eu baixei esse aplicativo aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus. Meet AI 2 Companion. É esse aí que está no cantinho. E aí, quando a gente abre ele, aparece para você inserir um código ou escanear um QR Code. E esse QR Code vai estar na página do seu aplicativo. Lá em cima, na barrinha, tem conectar e você coloca assistente AI. Eu posso mostrar para vocês também, se vocês quiserem. E aí, é só abrir aqui e escanear. E é isso. Agora eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou entrar na reunião aqui com o celular para poder mostrar para vocês um momento. Giana pediu para mostrar onde encontra no computador. Vou mostrar, Giana, um momento. Espera aí que eu mostro.
Ó, antes de mostrar no celular, eu vou mostrar como faz a parte do computador, como a Giana pediu. Vou mostrar aqui rapidinho. Então, ó, aqui está o aplicativo que a gente criou, né? Depois que vocês baixarem aquele aplicativo do App Inventor, que dá para ver em tempo real como está ficando o código de vocês, é só vocês virem aqui em cima em conectar. No caso aqui, o meu já está conectado, mas no caso, se não tiver, é só colocar aqui em reiniciar a conexão. E aí vocês vão clicar nessa primeira opção aqui, assistente aí. Eu vou reiniciar aqui para vocês verem. Ó, e aqui vai estar assim, assistente aí, e vai aparecer esse QR Code. E aí vocês conseguem apontar a câmera do celular de vocês para o QR Code, ou então é só copiar esse códigozinho aqui no aplicativo, e vocês vão ver como está ficando o aplicativo em tempo real no celular de vocês. Uma observação é que, dessa forma, vocês só vão estar vendo como o aplicativo está sendo desenvolvido. O aplicativo não vai estar, de fato, no celular de vocês, né? Ele vai estar dentro desse outro aplicativo, dessa funcionalidade aí. A Nelly falou que vai compartilhar com vocês no WhatsApp depois uma forma de baixar o aplicativo, de fato, que basicamente vocês vão compilar o programa de vocês e vocês vão baixar um APK para o celular de vocês, que aí vocês vão conseguir baixar ou direto por um QR Code também, ou vão ter que baixar para o computador para depois passar para o celular. Mas com esse aplicativo aqui, do próprio App Inventor, vocês já vão conseguindo ver como o aplicativo está ficando, né, como ele está sendo criado, o que é legal para vocês irem vendo se está legal, se vocês estão gostando, se a imagem ficou ajustada como vocês queriam, enfim. É legal para você ir vendo o desenvolvimento, mas não para ficar permanente no celular, né? Eu vou parar de compartilhar aqui e compartilhar no celular. Vamos lá. Ó, tá aqui no aplicativo. Então, o aplicativo ficou assim. Depois a gente vai mostrar mais para vocês como a gente ajusta a posição das coisas na tela para que não fique tão em cima, assim, por exemplo. Mas como era um aplicativo mais simples, ficou assim. E vocês podem ver aqui. Eu vou colocar, por exemplo, minha altura. Meu peso, e quando eu aperto em calcular, ele vai aparecer aqui embaixo. Outra coisa que vocês podiam mudar no App Inventor é que, como vocês podem ver, as caixas de texto, elas não estão com a configuração para o centro, né? Elas estão com a configuração para o canto esquerdo. Então, vocês podem lá no App Inventor, só clicar em caixa de texto, vai aparecer aquela telinha lateral, e aí vocês podem alterar isso aqui para que fique no meio, fique mais bonitinho, centralizado, enfim. Vou parar de apresentar aqui. Pronto. Outra coisa interessante desse aplicativo do App Inventor, nesse aplicativo de teste, é que ele dá para ser baixado em dispositivos iOS também, né? Então, quem não tiver Android, por exemplo, não vai conseguir baixar o aplicativo, o produto final no celular, mas vai conseguir se tiver um emulador no computador, enfim. Mas, mesmo que não consiga baixar no celular, vai conseguir estar vendo o desenvolvimento nesse aplicativo. Então, é interessante também que em qualquer aparelho, qualquer dispositivo, você vai conseguir estar baixando esse aplicativo para ir vendo o desenvolvimento também. Então, acho que basicamente é isso. Não sei se as meninas têm mais alguma coisa para falar. A oficina de hoje foi mais simples mesmo, foram esses aplicativos mais simples, mas que toda a oficina está assim, desenvolvendo, criando uma base com vocês para que a gente consiga criar produtos mais incrementados, né, no futuro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando aí. Vou dar a palavra para as meninas, para a Nelly, que ela vai finalizar a oficina. A oficina de hoje ela foi um pouco mais curtinha e eu acredito que as oficinas do App Inventor vão estar alternando entre oficinas mais extensas e oficinas mais curtas, justamente porque a gente vai estar trazendo tanto programas mais simples quanto programas mais complexos para vocês.
O programa que a gente trouxe semana passada, de lista de afazeres, ele foi um pouco mais complexo. Eu não achava que ia ser tanto, para falar a verdade, mas quando eu comecei a explicar, eu percebi que poderia ter trazido um programa um pouco mais simples. Só que aí eu acho que agora que vocês têm essa base dos programas que as meninas trouxeram hoje, vocês podem até reassistir, se quiserem, a oficina da lista de afazeres, que possa ser até que fique um pouco mais claro para vocês. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem. Qualquer dúvida, podem perguntar para a gente no WhatsApp e a gente está aqui à disposição. Próxima semana a gente vai estar trazendo outros aplicativos para desenvolver com vocês, e a gente vai estar trazendo aplicativos até a gente sentir que tem uma base suficiente para a gente passar para vocês desenvolverem um aplicativo próprio. Então, eu vi que Giana fez umas perguntas aqui no chat, mas Laura já respondeu aqui. Pronto, e Giana concordou com o que eu falei. Então é isso, meninas. Eu vou passar a palavra para a Alexandra, que eu vi que ela desmutou, se ela quiser falar alguma coisa. Mas por hoje foi só isso mesmo, de teoria. Não, eu ia só avisar mesmo da pergunta de Giana que estava no chat. Então, eu vou só mostrar aqui rapidinho, então, como é isso e a gente finaliza a oficina. Vocês conseguiram fazer, no geral, assim, as meninas estão falando muito no chat, mas vocês conseguiram fazer o aplicativo? Deu certo, os dois, no caso? Deu certo aí para vocês? Ficou alguma dúvida? Podem ir falando enquanto eu vou mostrar aqui. Gente, a oficina ela não é tão dinâmica quanto a do Scratch, mas vocês podem ir mandando coisas no chat, a experiência que vocês tiveram, algum problema que vocês encontraram quando foram tentar fazer o aplicativo. E, enfim, vocês podem ir falando com a gente, que a gente vai lendo o chat. Pronto, só tirando essa dúvida aqui da Giana, quando você vem para mudar a caixa aqui, o alinhamento, né, é bem simples, é só você clicar na caixa, ou então clica aqui, né, caixa altura, caixa peso, e vocês vão vir aqui embaixo em alinhamento do texto. E ele está alinhado para a esquerda, por isso quando eu mostrei ele ficou para o lado, né, mas é só vocês virem aqui e alterarem para centro. Alterou o primeiro, o segundo e o terceiro. Pronto, é só isso aqui. Quando vocês forem testar de novo lá agora, depois de tendo mudado aqui, novamente repetindo, é só clicar na caixinha e vir aqui em alinhamento do texto. Quando vocês mudarem isso, já vai, quando vocês forem testar novamente, ele já vai estar alinhadinho. Provavelmente, se vocês já estiverem compartilhando lá com o aplicativo, se der algum problema, algum bug, é só vocês virem aqui e reiniciarem essa conexão, né? Que ele vai dar um refresh, assim. Então, basicamente é isso. Acho que deu para entender, né? Tem como fazer esses aplicativos pelo celular ou só pelo computador. Então, não sei se as meninas chegaram a testar como faz o aplicativo pelo celular. Mas eu acredito que dê para fazer no celular, sim. Só que vai ter que entrar no navegador. Eu acho que dá certo. Vocês tentaram, meninas? Eu não tentei, mas eu lembro que na aula passada eu tinha comentado sobre botar em versão desktop o navegador. Possa ser que dê para fazer. Só acho que vai ser assim um pouco mais complicado, porque tem que estar sempre mudando de tela, mas acredito que dê para fazer sim. Se tiver acesso a uma tela maior também, assim como um tablet, possa ser que fique melhor para programar isso. Pronto, eu estava tentando aqui, e no meu celular pegou assim, tranquilamente. Eu entrei pelo site, né, que no caso é o app.inventor.meet.edu. Vou até colocar aqui novamente. Mas no meu deu tranquilamente. O meu celular é iOS, né, no caso, sistema operacional. Mas eu acho que no Android fica até melhor, porque dá para colocar a tela para a versão desktop e aí vai ficar bem direitinho. Mas eu acho que se pegou no meu aqui, acho que deve pegar em qualquer celular também. Ainda assim, acabei de testar aqui no Android e aparece tudo certinho. Vou deixar o site. Pronto, então a gente viu que funciona. Então, para as meninas que tiverem sem computador, vocês podem fazer no celular. Isso é uma ótima notícia. E, meninas, eu recomendo muito que vocês façam e treinem no app Inventor, porque a gente vendo que deu certo,
se der tempo, a gente ainda vai tentar ensinar para vocês esse ano alguma linguagem de programação mesmo. Então, assim, o App Invento ela é uma ótima base para aprender linguagens de programação e aproveitem, sério, essa plataforma, porque ela é muito bacana. As meninas que tiverem sem computador, ou tiverem só o celular, e aí fica mais complicado mesmo para estar no Meet e tentar acompanhar. Mas as aulas estão sempre gravadas no YouTube, e se vocês quiserem, assim, né, vocês podem voltar lá para assistir a parte da montagem do aplicativo e tentar ir montando no celular depois, assim, separado, porque aí fica tudo mais fresco, né? Vocês relembram como é que faz, e depois tentam montar sozinhas no celular mesmo. Pronto, então é isso, né, meninas? Acho que a gente pode finalizar a oficina por aqui. Só um apêndice que é para quem for fazer o aplicativo no celular mesmo, como vocês não vão conseguir ler o QR Code do próprio celular, né? Só vocês copiarem aquele códigozinho que eu mostrei para vocês que aparecem e colocarem no aplicativo de testagem, porque mesmo vocês fazendo no celular, vai estar aparecendo a tela igual o computador, então vocês não vão estar podendo testar o aplicativo. E aí vocês baixam o aplicativo daquele de testar, que vocês podem colocar lá App Inventor, vai aparecer o aplicativo no Google Play para vocês. Então, vocês baixam o aplicativo de testar, copiam o código e aí vocês testam também no celular. Fazem e testam no celular. E é isso, né, meninas?